Olá, mulheres. Estamos aqui novamente. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas, né? Estamos aí estudando o livro Reflexos da Alma, das autoras Ana Paula Valadão, Dev Tyrus, Helena Tanuri e da editora Mundo Cristão. Então nós estamos estudando esse livro, tem sido maravilhoso, não sei para vocês, mas para mim tem sido de um aprendizado incrível. E nós vamos continuar nossa leitura, Os Homens aos Olhos das Mulheres, ok? Nós vamos continuar por Dev Tyrus, tá? Nós estamos então no áudio 12, tá bom? O amor edifica. A palavra edificar significa erguer uma grande construção. A raiz para edificar é construir e levantar. Deixe-me explicar como é o processo de construir e de edificar o seu marido, para que ele seja um grande homem, totalmente pleno, aquele que Deus o criou para ser. Para isso, preciso antes explicar como funciona a dinâmica de nutrição do solo. Há 3 elementos presentes em um chão bem adubado que são fundamentais para o processo de nutrição. É o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio é a fonte de energia natural. A presença de um homem cria energia naturalmente. É algo que vem das profundezas do solo. E o solo também tem fósforo, que promove o crescimento das raízes. Sempre que Jesus fala acerca de raízes, ele está se referindo a caráter. Quando o mestre explicou a parábola do semeador, disse: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Mateus 13, 20 e 21. Se você ouve a pregação da palavra, mas o seu coração está endurecido, só vai se lembrar de um pouco daquilo que foi ministrado. Logo, vai crescer somente um pouco, não vai mudar muito. A transformação que ocorrerá será limitada. Ao proferir aquela parábola, Jesus estava ensinando que se surge alguma tribulação ou perseguição, aquele pequeno crescimento é insuficiente e fará a semente ser arrancada, pois ela não criou raiz. Toda vez que você ler sobre raízes na Bíblia, o texto se refere a caráter e não espiritualidade. É por isso que quando você tem um filho, primeiro ajuda a formar seu caráter, para que quando ele aprender sobre a espiritualidade e sobre as escrituras, no futuro, torne-se um solo rico, ou seja, tenha estabilidade e crescimento. O mesmo acontece com o homem de nossa vida. Sempre que respondemos a ele com respeito e honra, entendendo como e por que Deus o criou e quão importante ele é para nós, nosso marido, por meio de Jesus, nos constrói em caráter e no crescimento profundo de nossa raiz. É um conceito poderoso. No solo também existe o potássio, que é o nutriente essencial para que as plantas cresçam. É assim na sociedade, no casamento, em nossa vida particular. Seja você solteira ou casada, o entendimento apropriado acerca do sexo masculino, uma visão correta do homem e uma apreciação verdadeira sobre quem Deus criou o homem para ser, farão com que você seja enriquecida para vencer como mulher. Na sociedade dos nossos tempos, temos visto um ataque demoníaco explícito contra o papel que Deus estabeleceu para o sexo masculino. Há mais homens desistindo dos cursos universitários do que as mulheres. Lutamos a favor dos direitos das mulheres, mas ninguém advoga pelo direito dos homens. Nos Estados Unidos, temos leis trágicas que normatizam a prática do aborto. Uma mulher pode escolher matar o filho de um homem sem autorização dele, seja ele filho do marido ou até mesmo do amante. Esse homem não tem direito de impedir a mãe de assassinar o bebê. Isso é resultado de uma estratégia diabólica, porque Satanás quer degradar a figura masculina, reduzir sua importância e autoridade. Se o homem acreditar que não é bom para nada, a única maneira de mudar isso é se as mulheres de Deus assumirem a responsabilidade de ver os homens como o espelho de Deus os mostra e começarem a restaurá-los e edificá-los. Como fazemos isso? Como você pode edificar o seu homem? Se olhamos para o nosso marido e o vemos como Deus o vê, vamos nos lembrar de que quando Jesus olhou para Pedro, o chamou de rocha. Mateus 16, 13 ao 20. É interessante essa afirmação, pois aquele apóstolo ainda não era uma rocha, ele era um fracasso. Mas Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você é um sucesso. Mulheres, olhem para os seus maridos e digam: você é um homem bem-sucedido. Quando Jesus olha para nós, ele não nos vê como um fracasso, mas como a pessoa que nos tornaremos. E nós, como mulheres, precisamos dizer aos homens quão importantes e valiosos eles são, proclamar-lhes quem eles se tornarão
e chamá-los por esse nome. Temos de levantar o moral deles, não achatá-los. Palavras edificam ou destroem? Muitas vezes dizemos palavras negativas ao nosso marido. Meu esposo, quando jovem, lutou contra a depressão. Esse mal que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É um medo internalizado de fracassar. Pode ser ira internalizada. Claro que não estamos falando de depressão patológica, aquela provocada por fatores orgânicos, deficiências na produção de substâncias no cérebro. Essa é uma doença e deve ser tratada com medicamentos. Estou me referindo ao processo depressivo desencadeado por fatores ambientais e que, por isso, é de fundo emocional. Quando detectei que meu marido estava naquela situação, comecei a lhe dizer como ele era maravilhoso, quão importante ele era para mim, independente do que tinha acontecido em nossa vida. Eu lhe afirmava: você pode ter medo do que os outros dizem, mas nunca deve ter medo do que eu te digo. Os homens são muito interessantes. O rei Davi afirmou que os nossos filhos serão como plantas viçosas. Salmo 144, 12. No mesmo versículo diz: e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Satanás tem uma tática que consiste em trocar, inverter essas identidades. Nunca dizemos aos homens que eles são, Nunca dizemos aos nossos homens quem eles são. Nunca entendemos como são sensíveis como um solo. Sabia que os homens são mais sensíveis que as mulheres? Nós suportamos mais coisas. Somos multitarefa. Aguentamos mais pressão do que as pessoas do sexo masculino. Fomos postas por Deus na vida dos homens para construirmos, edificarmos. E o Senhor pôs um homem na sua vida para estabilizá-la. É maravilhoso. Chame seu marido por aquilo que ele se tornará, não pelo que ele é. Pois no espelho de Deus, a imagem deles não é a de fracassados, mas de indivíduos muito bem-sucedidos. Não tente mudar seu marido, prepare a moldura, pois você está construindo uma estrutura. Não julgue o coração do seu esposo. Veja o que Paulo escreve sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? 1 Coríntios 2, do 10 ao 16. O Espírito sabe todas as coisas, só Ele conhece os pensamentos do homem. Minha responsabilidade não é escutar o coração do meu marido, mas apenas confiar. Se eu oro por meu esposo, devo crer que o Espírito Santo irá sondar o seu coração, e então o convencerá. Você não foi criada para desempenhar o papel do Espírito de Deus e assim desafiar o seu marido e confrontá-lo. Tampouco deve tentar transformá-lo. Você foi chamada, isso sim, para edificá-lo, encorajá-lo. Quando fizer isso, o Espírito onisciente sondará o coração dele e aquilo que não estiver certo será problema de Deus. Não fique comparando seu marido com outros homens, pois isso não faz o menor sentido. Repare que essa atitude é como de uma mulher que decidiu construir uma nova casa. Contratou um arquiteto para projetar as plantas, investiu para que cada tijolo fosse posto no lugar e o acabamento ficasse primoroso, com os melhores materiais disponíveis. Quando a casa está quase pronta, ela olha para o outro lado da rua, para outra residência construída com outro estilo e diz que não quer mais aquela que ela dedicou tanta atenção e que investiu tanto. Não podemos mudar o que temos, porque para mudar gastaríamos muito dinheiro. Nos custaria muito caro e isso levaria a família inteira daquela mulher à falência. Quando se edifica uma pessoa, a estrutura de sustentação da construção é formada com suas palavras e a maneira de mudá-la é transformando a maneira como você pensa. Porque os seus pensamentos se tornam palavras. O processo é assim: os pensamentos se tornam palavras, que se tornam atitudes. Essas, por sua vez, viram hábitos que se tornam caráter, e o caráter vai determinar o seu destino. Assim, para mudar o meu destino, devo começar mudando a minha forma de pensar acerca dos homens. Se você é uma mulher solteira,
e sente dificuldade de conversar com um homem, pois fica desconfortável ou envergonhada, há uma possibilidade de que tenha pensamentos não muito saudáveis acerca do sexo masculino. Agradeço a Deus pela força dos homens, por eles construírem prédios e pontes, por mudarem as leis e permitirem que as mulheres também tenham seus direitos. Acredito que Deus está cumprindo seus propósitos pela ministração a mulheres e homens, conduzindo a humanidade a um ponto em que as novas gerações apreciem os gêneros. Estamos vivendo uma geração onde os corpos femininos são explorados e as próprias mulheres têm responsabilidade sobre isso, pois não estaríamos na capa de revistas pornográficas se nós recusássemos a posar nuas. Não podemos pôr a culpa sempre nos homens. Devemos, assim, assumir a nossa responsabilidade.